Oi, eu sou o Dri, seja bem-vindo. Com o lançamento do novo volume do Arco 9, nós tivemos também o lançamento do segundo capítulo de No Stella No Life, a side story que nos conta um pouco mais sobre a relação entre Aldebaran e Echidna. No primeiro capítulo, nós tivemos detalhes reveladores como as falas da Echidna, nos dando a entender que o Aldebaran é a réplica de alguém, assim como alguns poucos detalhes sobre a rapaziada que estava por aí há 400 anos atrás, a turma do Balacobaco original, que tinha o Sábio, o Santo da Espada, o Rei Leão, entre outros. Mas aqui nesse vídeo eu tô trazendo um resumo sobre o segundo capítulo dessa side story que aborda dois personagens que são rodeados de mistérios. Mas antes da gente começar o vídeo, já vai deixando teu like, se inscreve, comenta, compartilha e também confere os links na descrição. Um deles vai ser o meu Live Pix e o outro vai ser o link para comprar os volumes oficiais e traduzidos da Light Novel. Agora, vamos pro resumo. No final do primeiro capítulo, nós tivemos a Echidna dando continuidade ao treinamento do Aldebaran, dizendo que ele deveria se acostumar com a morte. E assim como foi dito, nesse segundo capítulo, a side story começa com uma contagem de mortes do Aldebaran. 10.000. Essa foi a quantidade de vezes que o Aldebaran sentiu o gosto da morte através do corte de sua própria carne. Ele ergueu as mãos, assim como tinha sido combinado com a bruxa. Ele contou todas as vezes que chegou ao final da sua vida através desse método e estava esperançoso que esse sofrimento cessaria por um tempo. Fula. Mas a realidade era diferente. Ele vê a bruxa encantar Fula e tenta impedir ela pedindo para ela esperar. Mas a sua fala foi interrompida e ele foi acertado de novo. Ele podia sentir o seu peito, garganta e cintura sendo rasgados por um corte circular enquanto pintava a grama de vermelho. Enquanto a sua cabeça caía no chão, ele podia ver aquela que causou isso o encarando com um sorriso singelo na face. Morte o alcançou. No próximo loop, o Aldebaran grita com a bruxa dizendo que aquilo não foi o combinado. A bruxa o encara, perguntando se ele já alcançou os 10.001 loops. O Aldebaran diz que sentiu que a bruxa não pararia somente nos 10.001. A bruxa diz que, de fato, não pararia o seu ataque, mas na perspectiva dela, ela nem sequer deu o primeiro. Sim, admito sua conjectura, mas novamente, da minha perspectiva, ainda não cometi um assassinato em você nenhuma vez, como esperado. Quão profundamente intrigante. O Aldebaran podia adivinhar qual seria a razão para a bruxa não ter a intenção de cumprir esse acordo desde o início. A própria bruxa explica a razão disso. Ela diz que ele já experimentou a morte por corte 10.000 vezes, mas havia o risco de ele, entre aspas, perder o sabor desse tipo de morte, caso ele simplesmente suprimisse as emoções. Complementando o que a bruxa disse, o Aldebaran diz que ela ultrapassou as 10.000 mortes para verificar se ele, de fato, tinha se acostumado a morrer por corte. Ela diz que ele estava correto na dedução e complementa dizendo que aquilo era o final da aula de morte por corte. O Aldebaran olha para ela enquanto a bruxa diz aquilo e vê ela com um sorriso no rosto, como se aquela ocasião fosse apenas uma aula comum. Uma reação que é totalmente de encontro com o que estava rolando ali. Como Aldebaran pensava, nenhuma pessoa normal poderia entender aquela mulher. Nenhuma pessoa normal, assim como ele. A bruxa, adivinhando seus pensamentos, pergunta se ele realmente ainda se considera uma pessoa normal depois de passar tanto tempo com ela. O Aldebaran retruca, dizendo que ele só está criando uma distinção entre eles, já que ele não é cruel como ela. Ele diz isso, mas entende que o que ela diz é a mais pura verdade. É só pensar logicamente. Quem seria capaz de ter uma conversa civilizada com alguém que te fez morrer mais de 10.000 vezes como se não fosse nada, além do Aldebaran? Essas lições que ele estava aprendendo com aquela bruxa mostrariam resultados no futuro. Ou melhor, já estão mostrando resultados. A mente dele foi mudando durante esse processo. Enquanto a quantidade de loops ainda estava na casa da dezena, ele não podia fazer nada a não ser surtar. Quando a quantidade de loops alcançou a casa da centena, ele não pensava em nada além de coisas que acalmariam seu coração. Foi só quando a quantidade de loops alcançou a casa das milhas que ele, enfim, foi capaz de se focar em manter a sua mente em equilíbrio. E agora, ele era capaz de cruzar palavras com aquela que o matou mais de 10.000 vezes. Talvez esse fosse um método para que ele pudesse alcançar a estabilidade mental, mas talvez esse fosse, na verdade, um método para alcançar a destruição mental. De novo adivinhando seus pensamentos, a bruxa pergunta se haveria algum problema com isso. Ela complementa. Mesmo supondo que o equilíbrio da sua mente se desintegrasse, sua capacidade de pensar e sua disposição para se adaptar, isto é, contanto que você não perca seu senso de objetivo, então não há dúvida de que você completará o propósito de sua existência. É assim que eu julgo. Você possui uma visão diferente? O Aldebaran diz que não, que a Sensei estava certa, e depois de ver a cara de desgosto dela ao ser chamada de Sensei,
Ele complementa, dizendo que proteger o próprio coração como se fosse um jarro recém-limpado e polido seria impossível devido à situação atual. Ele termina dizendo que, se fosse necessário, ele iria reparar esse jarro com cola, para que ele seja capaz de segurar água até o final. O Aldebaran pergunta o que vai ser depois de morte por corte, e a bruxa diz que estava pensando em morte por queimação. O Aldebaran pergunta o porquê disso. Ela diz que de todas as mortes por queimação parece uma das piores formas de morrer. E como esse experimento das 10.000 mortes pareceu efetivo, ela pensou em fazer o Aldebaran se acostumar com as piores primeiro. O Aldebaran começou a pensar que talvez ela estivesse fazendo ele passar pelas piores primeiro, porque ela ficou brava pela conversa que eles tiveram mais cedo. A bruxa pergunta se ela parece o tipo de mulher que guarda rancor para ele estar pensando isso. E o Aldebaran diz que isso não seria uma surpresa. Antes de começar o novo experimento, o Aldebaran começa a se alongar, focar os pensamentos e clarear a mente. Calistenia ajudava bastante a acalmar o coração. E então, ele redefine a matriz, dando início a mais outras dezenas de milhares de loops de sofrimento. Goa. Durante esses treinamentos, o Aldebaran começou a pensar sobre a Equidna. De maneira nenhuma ela tinha proposto esse tipo de treinamento por raiva. Lá no fundo, o Aldebaran imaginava que essa era a maneira dela de se preocupar com ele. Huma. Essa mulher dominava todos os tipos de magia que existiam nesse mundo. Ela também passava um tempo investindo nos próprios estudos, algumas vezes até investindo nos estudos dos outros, criando magias proibidas, e agora até mesmo causando dezenas de milhares de mortes. Essa bruxa era perfeita para dar início a esse tipo de treinamento que mais parecia uma penitência. Dona. Obviamente, por vários momentos o Aldebaran detestou aquela bruxa. Aquele relacionamento que eles tinham era superficial. O Aldebaran nunca conheceu tanta gente assim, mas a quantidade de pessoas pela qual ele nutria essa variedade de emoções era apenas uma. Apenas pela bruxa ele sentia tantas emoções. Raiva e tristeza, ódio e ressentimento, medo e desgosto, repulsa e fixação, até mesmo afeição ele sente por ela. Dilwald. Esse processo se repetia várias e várias vezes. Era feio, angustiante, várias emoções emergiam e se misturavam. Era confuso. O dever. Algo que para muitos seria a motriz para uma árdua jornada, não era a única coisa que instigava o Aldebaran a continuar a aguentar aquele inferno. Para falar a verdade, o dever não era nem sequer algo grandioso dentro do Aldebaran. Para começo de conversa, o dever que lhe fora transmitido não era nada mais do que algo emprestado. Minha. Era idiotice viver a vida com esse algo emprestado, mas mesmo que houvesse uma chance por Aldebaran de forçar algo para além desse caminho, nem esse dever emprestado nem as chances desgastadas eram algo definitivo. O Aldebaran tinha certeza disso, e mesmo não querendo admitir, o Aldebaran queria ser reconhecido por aquela mulher, por aquela bruxa, que é a pessoa que mais passou um tempo ao lado do Aldebaran, desde o seu nascimento. Um tempo se passa, e o Aldebaran pergunta se a bruxa nunca se irritou com algo, com qualquer coisa na real. Tentando adivinhar a razão para aquela pergunta, a bruxa, sentada numa cadeira de uma mesa de chá, pergunta se aquele questionamento era só uma maneira de Aldebaran extravasar as emoções. O Aldebaran diz que ela acertou metade. A bruxa pede por uma explicação, e o Aldebaran responde que a metade que ela acertou é a de que isso envolve as emoções dele, mas que a resposta certa era de que essa pergunta envolvia uma noção de dúvida, uma dúvida sobre o porquê de essa situação estar acontecendo. A bruxa enfim entende que o Aldebaran só está sentindo uma falta de força de vontade. Ela cruza as pernas quando começa a pensar, e o Aldebaran diz que a vontade dele talvez volte se ela o dar um travesseiro de colo, mas a bruxa diz que o mero peso da cabeça dele a faria ficar sem andar por dias. Mas o Aldebaran responde, deixando a entender que ele só estava brincando. A bruxa senta perto dele e começa a fazer cafuné na sua cabeça. O Aldebaran se assusta com isso. A bruxa diz que pensou que ele só queria algum tipo de agradecimento, já que ele não a deseja como mulher. O Aldebaran manda ela não tentar entender o coração dos outros através de lógica, e a ofende, a chamando de bruxa. A bruxa retruca, dizendo que já nasceu sendo uma, então ela não vai se tornar nada além disso, e complementa, perguntando se ela entendeu o coração dele através de lógica. A bruxa volta para a pergunta inicial, dizendo que nunca se irrita com nada. O Aldebaran não queria admitir que ele não tinha chances contra ela. Ela sabia tudo o que ele estava pensando, adivinhava seus pensamentos com uma precisão absurda, mas mesmo assim, ele não queria admitir isso, porque algum dia ele precisaria enfrentar algo ainda maior, e nesse dia que com certeza viria, ele precisaria vencer. Depois disso, a bruxa suspende a cabeça do Aldebaran e a coloca sob seu colo. O Aldebaran relaxou e tentou causar o máximo de dano nas pernas dela que ele pôde,
Pela bruxa que o matou mais vezes do que qualquer outra coisa, esse tanto de vingança deve ser perdoado. Finalizando assim o segundo capítulo. Esse capítulo não foi tão revelador assim. O primeiro capítulo teve bem mais conteúdo subliminar, bem mais coisas nas entrelinhas para teorizar em cima. Porém, isso não quer dizer que aqui não teve nada digno de uma discussão. É interessante um certo diálogo que foi simplesmente largado no meio da side story como se não fosse nada, que é a questão do interesse da Echidna. Quando Aldebaran tá reclamando sobre a Echidna não ter cumprido a parte dela do trato com Aldebaran, a Echidna fala que nem acertou ele ainda, e ela termina essa frase dizendo que interessante. Que interessante? Ela, de todas as pessoas, falar isso pro Aldebaran que é interessante. Caso vocês não saibam, o autor já fez alguns Q&A sobre alguns personagens no dia do aniversário deles. A Echidna obviamente teve um também. Nesse Q&A foi perguntado pro autor qual seria a reação da Echidna do Arco 4 ao encontrar o Aldebaran, se ela demonstraria tanto interesse nele quanto mostrou pelo Subaru, e a resposta do autor foi que ela não ligaria para ele de forma alguma. É muito estranha essa frase da Echidna e também essa afirmação do autor quando a gente parte do princípio de que a Echidna que treina o Aldebaran e a Echidna que aparece no Castelo dos Sonhos são a mesma pessoa. Aí tu pode pensar, pô, o autor pode só ter mudado de ideia sobre o desenvolvimento do Aldebaran. Cara, isso é muito improvável. Toda a ligação que ele teve com o Subaru, sobre ele dizer ser um invocado, sobre ele ter também um nome que faz referência às estrelas do mundo real, tudo isso abre margem pra gente pensar que o autor já tinha uma ideia muito boa sobre o que fazer com o Aldebaran desde o início. Isso fica óbvio quando a gente vê a cena onde ele se irrita ao saber que a Ren é a irmã da Han, no arco 3. Ele ter envolvimento com o passado e saber sobre o futuro já estava sendo construído desde lá atrás, quase no começo da obra. Então já dá pra descartar que isso foi uma mudança de última hora, um retcon. Mas ainda resta a dúvida. Por que existe essa diferença? O que foi que fez a Echidna perder o interesse em alguém com esse tipo de poder? A Echidna é bem interessada no Subaru, então por que ela não seria no Aldebaran? Tem outra coisa também a se comentar. Em um dos resumos mais recentes, eu mandei uma teoria de que, talvez, a pessoa que mais matou Aldebaran, fora o Reinhard, era a Sátela. Por algumas falas e menções da narração, eu tinha uma ideia de que o Aldebaran tinha um passado com ela. E ele de fato teve. Isso fica bem claro quando tu lê essas coisas que eu falei. Mas eu tava errado. Parece que não foi a Sátela quem mais matou o Aldebaran. Parece que foi a Echidna mesmo. Ainda existe a chance de que não tenha sido a bruxa da ganância. Mas tudo leva a crer que foi ela mesmo quem mais atormentou a estrela seguidora. Enfim, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e de conferir os links na descrição. Espero que tenha gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido do início até o final. Valeu, falou e nos veremos em breve.